Estamos de volta, senhores, falando da abordagem humanística. Antes de mais nada, você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha, o seu like, para que continuamos disseminar aí os grandes estudos da administração. Lembrando, nós estávamos falando sobre as teorias de liderança. Será que um líder, ele é aquele determinado líder em todos os tipos de organização? Ou será que ele é um pouco diferente? Será que essa liderança muda? Nós vimos as teorias, né? Principalmente a teoria situacional de liderança, onde o líder ele se adapta dependendo do ambiente interno ou externo. Continuando aí, um outro fator muito importante sobre a questão aí da liderança, né, pessoal? Deu uma pequena travadinha, mas vamos continuar aí. Um fator muito importante é a comunicação. Lembrando, sem a comunicação fica muito difícil conseguir se liderar ou até mesmo se impor dentro de uma organização onde você precisa de fazer a gestão desse tipo de empresa. Continuando aí na comunicação, é uma grande importância, né? Quando nós vimos a possibilidade aqui de você dar voz aos escalões inferiores da organização. Ou seja, aquilo que o líder já faz, né, pessoal? Aquela ideia de você ouvir um pouco a sua equipe de trabalho, né? Incentivar os indivíduos pertencentes à equipe, proporcionar aqui, ó, a cooperação entre as equipes de trabalho. Então, ou seja, você tem ali um aspecto que é a comunicação, que ele é inovador quando falamos da abordagem humanística. Se você lembrar bem, pessoal, lá na nossa abordagem clássica, nós não tínhamos essa questão de ouvir os membros da equipe, ouvir as pessoas que compõem a organização, porque lá a máxima era manda quem pode, obedece quem tem juízo, trabalhador enquanto máquina, dê a ordem pré-programada, ele vai trabalhar e executar. Aqui não. Aqui a comunicação ela é muito importante dentro da organização. Por quê, professor? Nós temos aqui, ó, o aspecto da sinergia. E aí é muito importante que você anote a questão da sinergia. A sinergia ela é quando a soma das partes ela não consegue ser maior do que o todo. Falando ao contrário, de maneira que fica mais entendível para você aí, digamos, essa palavra aí, entendível, né? Ou seja, fica muito mais fácil a sua compreensão quando você entende o resultado muito maior do que a soma das partes. O que o senhor está falando, professor? Eu estou falando que o resultado ele vai ser muito maior do que a soma das partes individualmente. Ou seja, a equipe de trabalho, por meio de vários funcionários que são multifuncionais, eles conseguem trazer para a organização um resultado muito maior do que se eles estivessem trabalhando individualmente. Pessoal, vocês veem isso, né? Nos jogos, você tem equipes em que a equipe trabalha tão bem, né? Vamos dar o exemplo aí do futebol, a equipe joga tão bem que às vezes nem precisa ter tantos jogadores brilhantes, que você produz um resultado muito maior. Agora, se você tem uma equipe, voltando ao nosso exemplo do futebol, pode ser na época os Galácticos, né, que se falava do Real Madrid, ou outro qualquer clube, hoje o Paris Saint-Germain, você tem uma equipe que tem muitos jogadores bons, porém não tem uma sinergia, ou seja, não jogam bem, não conseguem se entender dentro de campo, provavelmente não tem tantas vitórias aí, enquanto uma equipe que consegue compreender a noção de trabalho em equipe. Essa ideia da sinergia é muito importante dentro das organizações. E aí nós partimos para a ideia da administração enquanto um iceberg. Professor, como assim? Imagine um iceberg. Agora imagine esse iceberg enquanto a estrutura de uma administração.
o que você consegue enxergar? Presta atenção nessa analogia, que ela é essencial para você entender os aspectos visíveis e invisíveis, ou seja, formais, visíveis e os aspectos ocultos de uma empresa, hein? Imagina o iceberg enquanto estrutura da administração. O que está em cima são os aspectos visíveis. Ó. Vou marcar aqui para vocês. Ó. Aspectos visíveis. Os aspectos visíveis dentro de organização. Professor, como se dá esses aspectos visíveis dentro de uma organização? Veja bem, pessoal, olha aqui. Ó. Os aspectos visíveis, eles são publicamente observáveis, ou seja, qualquer um observa. Como assim, professor? Você tem aspectos formais e abertos, né? Onde qualquer pessoa pode enxergar. Ó, a estrutura da organização. Você vê uma estrutura, por exemplo, da Google, você conhece que é uma empresa de informática, né? Isso eu estou falando fisicamente, pela sua estrutura. Você consegue enxergar quando você está chegando no fórum, pela vestimenta das pessoas, ou num tribunal, como as pessoas se vestem. Então você tem algumas estruturas que você consegue enxergar, né? Vamos mais exemplo aí, ó. Práticas operacionais, às vezes estratégias, né? Os cargos, você consegue identificar alguns procedimentos padrões burocráticos que você sabe como fazer um requerimento em determinado local, né, de trabalho. Ou seja, você tem aspectos que são mais visíveis, ao contrário de aspectos mais informais, onde você tem componentes invisíveis ou cobertos aqui dentro das instituições. Esse, professor, por que eles são mais difíceis de enxergar? Porque eles estão ocultos, né? Eles são mais informais dentro da organização. E aqui, pessoal, vale um adendo para nós fazermos aqui, é aquilo que você não enxerga, é a panelinha, é o grupinho dentro das organizações. Não é porque algumas pessoas estão em determinado setor que elas são do mesmo grupinho. Às vezes tem aquela panelinha ali que a gente conhece, né, como panelinha dentro da organização. Ou seja, o que eu estou falando? O poder exercido, nem sempre o poder ele vem do chefe, às vezes vem de um funcionário que ele tem uma certa liderança dentro da organização, às vezes o poder vai pelo medo, que sabe que o funcionário é o filho do chefe, o filho do patrão, não pode ser contrariado. Normas grupais, o próprio grupo ali, ele tem a norma dele, né? E aí vai muito da cultura que vocês vão estudar em gestão de pessoas, né? Aquela integração informal que se tem ali, né? Normas grupais, relações afetivas, muitas vezes a gente não consegue compreender, mas existe isso dentro do ambiente de trabalho também. Beleza? Vamos continuar aqui. A organização informal, ela surge a partir dessas interações, principalmente das interações ocultas dentro da organização, e a organização informal ela surge como uma alternativa da organização formal, igual nós vimos lá na abordagem clássica sobre a organização formal, aquela estrutura. A organização informal ela surge a partir da teoria das relações humanas, ou seja, além daquela estrutura hierárquica que nós já estamos acostumados dentro da administração clássica, nós temos agora a organização informal, que ela surge com os determinados grupos ou aspectos ocultos dentro da instituição. Então vamos lá, como as pessoas elas passam a maior parte do dia junto, né? Elas têm alguns temas em comum. Coloco para vocês aí, ó, política, esporte, lazer, né? Obviamente, as pessoas às vezes elas interagem entre si ou tem alguma relação de maior proximidade, dependendo do aspecto, das afinidades, os aspectos que são discutidos de política, afinidade com determinado tipo de esporte ou seriado de TV. Então, são afinidades que vão surgindo dentro da organização, né? Aquelas inter-relações, né, entre os membros da equipe, querendo ou não, você estando
no mesmo setor de determinadas pessoas, você vai chegar uma hora que vai trocar aquela ideia, vai começar a conversar, ou seja, vai estabelecer uma relação ali. Às vezes você nunca viu a pessoa, só que você, por estar no mesmo setor, você começa a encontrar algumas afinidades com essas pessoas. E aí, aqui fala muito do tempo livre, a hora do cafezinho, que eu gosto de colocar aqui para vocês, porque a hora do cafezinho ela é muito importante dentro da organização. É onde você tem o relationship management, que a gente fala, relacionamento de negócio, onde você consegue entrar em contato com as pessoas e fazer a sua inter-relação ali. A hora do cafezinho ela é muito importante, Lembrando que ela começou a ser discutida ainda na abordagem clássica, como pausa no trabalho em que se dá maior efetividade. Então, por isso, a organização informal é tão importante. E aí, nós passamos, por fim, a algumas críticas da teoria das relações humanas. Professor, mas essa teoria ela foi tão boa para a administração, como que ainda tem algumas críticas? Tem sim, pessoal. E aí, vale uma informação aqui, que a teoria das relações humanas ela é muito utilizada até hoje nas grandes empresas. E praticamente todas as teorias da administração novas que surgem bebem na fonte da teoria das relações humanas. Por isso eu digo, sem dúvida nenhuma, a teoria das relações humanas é uma das teorias mais importantes dentro das escolas da administração. Beleza? Continuando aí. Uma crítica muito importante aqui é que o conflito de interesses na empresa ele é visto como indesejável, pela teoria das relações humanas. Não, vamos tentar ouvir o funcionário, vamos tentar chegar num acordo, não precisa de ter conflito. E é justamente o contrário, pessoal? Nós sabemos que hoje em dia o conflito faz crescer, porque o conflito são ideias novas que vão surgindo dentro de determinadas discussões na empresa. Uma outra concepção aí era a concepção ingênua e romântica do operário. Ah, professor, coitado do operário, ele não está produzindo porque ele está mal socialmente, psicologicamente. Pode até ser, mas será que ele produziria melhor se ele estivesse bem? Ou seja, o que eu estou falando para vocês? O funcionário, às vezes, ele está produzindo mal porque é um funcionário ruim de trabalho mesmo. Ele está produzindo mal porque ele não quer trabalhar. Ele está num setor, na empresa, que ele não se adequa àquele setor. Ou seja, o funcionário ele realmente não é bom de trabalho. Então, não é tudo o lado pessoal ou social do funcionário. Então, essa é uma crítica também muito relevante aí na teoria das relações humanas. E lembrando que esse trabalho ele foi realizado, uma pesquisa apenas na fábrica. Então, limitou demais o campo experimental da pesquisa, porque bancos, hospitais, universidades, o comércio local, as lojas, vendas, ou seja, nada disso foi considerado. Então, tem-se uma limitação muito grande aí do campo experimental. ênfase nos grupos informais, tudo é supervalorização, porque os indivíduos em grupo vão produzir mais. Será? Às vezes aquele grupo é o grupo do futebol, é o grupo da galera que gosta de determinada série, é o grupo da galera que gosta de um lazer, de bater papo, de sair. Nem sempre esse grupo vai produzir muito. Então deve-se tomar muito cuidado em relação a isso. E enfoque manipulativo também, ou seja, aquela preocupação excessiva com o ser humano, e aí você deixa de lado a principal característica da administração, que é o lucro. Pessoal, a principal característica de qualquer empresa é o lucro. Se a empresa não der lucro, é porque tem algum problema muito sério. Ok, pessoal? Então nós ficamos aqui com a nossa teoria, terminamos a nossa teoria das relações humanas. Até o próximo vídeo, senhores!